Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: Boa noite, André. O que fazer quando colegas de trabalho se metem na sua vida e no seu trabalho? Às vezes eu até estranho, sabe, perguntas assim, mas veja bem, né? Por que eu estranho perguntas assim? A gente tende a ter estranheza com algo que é diferente do que a gente está acostumado. Por isso que é estranho, certo? Então, se você vê o sol todos os dias, então estou acostumado com o sol daquele jeito. Se amanhã o sol ficar azul ou arroxeado, eu não vou estranhar, porque é algo diferente do que eu estou acostumado. Por que eu digo que isso assim eu acho estranho, ou seja, causa uma estranheza? Porque hoje eu, André, me tornei uma pessoa que eu me posiciono tanto que isso aqui jamais aconteceria nos dias de hoje da minha vida. Por isso que soa como estranheza. Porém, analisando minha própria história, então quando eu vejo o André do passado, agora fazendo uma autoanálise, eu vejo que lá atrás, no passado, isso aqui com certeza aconteceria. Como aconteceu. Então, eu acredito, em primeiro lugar, antes de eu adentrar e me aprofundar nisso, eu acredito que isso esteja muito ligado a questões de autoestima. Não estou dizendo que necessariamente é isso. Estou dizendo que pode estar ligado a questões de autoestima. Porque quando nós não temos raiz suficiente em nós, então eu não tenho consciência do meu valor, auto com U de si mesmo, de mim mesmo, estima, valor, o valor que eu faço de mim mesmo. Quando o valor que eu faço de mim mesmo não é adequado, ele está baixo, eu tendo a buscar a validação do outro e aí a minha postura, o meu posicionamento diante das pessoas mostra isso. E aí as pessoas se acham no direito de adentrarem no nosso território como se aqui não é território de ninguém. Quando a gente não tem o nosso valor estruturado, quando a gente não tem a autoestima de maneira adequada, é como se fôssemos o terreno baldio, que parece, portanto, terra de ninguém. E aí o outro se acha no direito de adentrar. Terreno baldio é assim. A pessoa entra lá para fazer xixi, o outro entra para jogar lixo. Então, é terra de ninguém. Então, num primeiro momento, eu tenho que analisar isso, certo? Esse é um primeiro momento. Agora, eu preciso, então, desenvolver autoestima para depois, então, não permitir mais que isso aconteça? Não. É importantíssimo que você queira resolver as questões de autoestima, porque ninguém merece não ter o valor adequado. Ninguém merece viver uma vida sem conseguir tomar posse de si mesmo. Então, óbvio que a questão da autoestima vai ter que ser trabalhada. Mas vamos colocar remédios enquanto a doença não vai embora. O que é a doença? A baixa autoestima. Enquanto eu não a resolvo, enquanto eu não a elimino, vamos tomar alguns remédios. Quais são remédios que eu preciso fazer ainda que eu não tenha autoestima? Eu preciso me posicionar com firmeza. Agora, posicionar-se com firmeza não significa que eu tenho que ser grosseiro. Eu me posiciono de maneira firme, mas diplomática. Então, eu não saio chutando balde. Eu falo as coisas de forma firme, porém de maneira diplomática, para não prejudicar o vínculo. Afinal de contas, estamos falando de pessoas do trabalho. Então, são pessoas que eu vou conviver todos os dias, 8 horas por dia. Por isso que eu tenho que buscar essa diplomacia, para que as relações não fiquem complicadas. Olha, eu tenho que definir alguns limites. Olha o terreno. O terreno baldio não tem os muros, né? Os limites, eles só estão no papel, lá na escritura. Não é assim? Tá lá, né? Eu só tô vendo terra, eu não tô vendo nenhum limite. Então, assim, todo mundo sabe que a gente tem limites.
Tanto que as pessoas falam no senso comum, todo mundo tem um limite, todo mundo tem um limite, entendeu? Só que é como se estivesse na escritura, eu não estou vendo aqui na prática. Por isso que eu tenho que levantar os muros. Quando eu levanto os muros, é definido. É aqui que é o limite do terreno? É aqui. O muro está aqui. Então eu tenho que aprender a definir limites. Ou seja, se a pessoa me faz perguntas invasivas, por exemplo, e tem gente que faz. Por isso que eu falo que a gente por vezes demonstra essa nossa baixa autoestima. Porque essa pessoa por vezes, ela faz perguntas invasivas para você. Para o outro colega, ela não faz. Ela faz para você. Agora, lógico, tá vendo? Como tudo não é regra. Tem gente que é sem noção. Então, essa pessoa, ela faz perguntas invasivas para todo mundo. Só que aí é que tá. Tem gente que corta ela e tem gente que não. Então, se a pessoa faz uma pergunta invasiva, eu posso responder de forma educada? Claro, mas sem dar muitos detalhes. Eu não quero. Eu tô achando inconveniente isso. Então, eu posso responder de maneira educada, mas sem dar detalhes. Então, assim, eu posso responder, a pessoa falou assim, então, mas, nossa, e os seus parentes foram na sua festa? Eu não quero dar detalhes. Eu posso dizer não, e não me alongo, não. Ou eu posso dizer foram. Ou eu posso virar e falar, eu prefiro não falar sobre isso. De forma educada, tá vendo? Eu posso até pedir desculpa. Fulano, desculpa, mas eu não quero falar sobre isso. Nossa, mas por quê? Então, como eu acabei de falar, eu não quero falar sobre isso. Eu não precisei dar uma resposta grosseira. Eu não preciso depois ficar, porque onde já se viu a pessoa fica perguntando da minha vida, não sei o quê, né? Eu falei. Então eu não vou nem ficar depois com mal-estar comigo, porque tem gente que é assim, fica com mal-estar consigo mesmo, reclamando, por que a pessoa pergunta essas coisas. Um outro ponto aqui, porque às vezes as pessoas estão interferindo no seu profissional, no sentido de os seus colegas estão, eles se acham no direito de corrigir o seu serviço e ficam corrigindo o seu serviço. Claro, há situações em que talvez o meu serviço de fato precise ser corrigido e a pessoa só está querendo me ajudar. Agora, tem outras situações que não é isso que está acontecendo. A pessoa ela quer meter o bedelho mesmo, porque ela quer. Então, se for o caso, tá vendo? Você tem que ser direto. Eu sou direto, mas eu vou continuar sendo profissional. E como que eu vou continuar sendo profissional? Tá vendo? Com a resposta que eu dou. Olha, eu agradeço a sua sugestão, tal, mas eu vou continuar fazendo da minha maneira, do meu jeito, que foi o jeito que deu certo aqui, que funcionou para mim, tal. Então, agradeço a sugestão, mas eu vou continuar fazendo desse jeito aqui. Claro, né, gente? E às vezes, a gente tem que perguntar também, a gente tem que colocar, às vezes, a pessoa na parede, tá vendo? De maneira profissional também. Você sugeriu que eu fizesse desse jeito, tal, mas por que você sugeriu que eu fizesse desse jeito? O jeito que está sendo feito está dando errado aonde? Você pode me mostrar? Tá vendo? Porque às vezes a pessoa só quer meter o bedelho mesmo. Ela não sabe, ela nem conhece o seu serviço a fundo. Ela está lá no outro setor. Talvez ela queira que você faça de outro jeito porque vai facilitar o trabalho dela. Então, na verdade, ela não está preocupada com a qualidade do seu serviço. Ela só quer que o dela seja favorecido. Por isso que às vezes a gente tem que saber fazer as perguntas. Agora, uma coisa fundamental, você tem que demonstrar segurança. Tá vendo como eu falo que voltamos para o início do vídeo onde eu fiz as ressalvas falando da questão da autoestima? A pessoa que tem problemas de autoestima, ela é insegura. Por isso que ela não demonstra segurança. Agora, tem gente que tem problema de autoestima, mas não no profissional. No profissional a pessoa é segura. Ela sabe do serviço dela. Ela sabe o que ela está fazendo. Então, a autoestima no profissional não pega ela. A baixa autoestima pode pegar ela no pessoal, nos relacionamentos. Mas no profissional, não. No profissional, se eu tenho baixa autoestima, eu vou ter que me blindar e falar, não, eu vou mostrar segurança. Afinal de contas, eu sei o que eu estou fazendo.
Tenha o hábito, sabe, de analisar o seu serviço entendendo assim, ó, eu sei o que eu estou fazendo. A não ser que você não saiba, a não ser que seja um serviço novo, que de fato gere segurança, até para os mais seguros e para os mais experientes. Se é um serviço novo, se eu estou começando agora, gera insegurança? Gera, é normal. Então, sabe, busque demonstrar essa segurança. Porque pessoas intrometidas, elas tendem a recuar quando elas percebem que você está seguro de si, que você está seguro do seu trabalho, elas tendem a recuar. Tá vendo? Voltamos lá quando eu falei que as pessoas avançam. Quando elas percebem a nossa fraqueza, elas avançam. E o inverso também é verdade, elas recuam quando elas percebem a nossa segurança, o nosso posicionamento. E claro, por fim, uma regrinha de ouro. Evite dar aberturas. Pessoas intrometidas, por vezes, elas só entram porque a gente deu abertura. Ela é intrometida, mas ela fica buscando uma abertura. Então, se você percebe que um assunto está indo para tal lugar que você não queira, corte, mude de assunto, sabe? Vá para outro canto. E claro, né? Eu posso ter o hábito de mudar de assunto ou manter distância daquela pessoa, que eu considero que é muito intrometida, é demais, não posso manter... Ah, André, mas eu não tenho como manter distância dessa pessoa, ela trabalha na mesa do meu lado. Então, aí você vai ter que ter esses outros comportamentos que eu estou dizendo aqui. Posso manter a diplomacia, certo? Mas eu preciso me posicionar, eu preciso, né, ter uma postura para que eu não dê margem para que essa pessoa venha para cima de mim. Lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.